positivo. Então, vamos lá. Quando a gente fala de conflitos, às vezes o conflito está na interpretação do outro. Quer dizer, quase todas as vezes ele está na interpretação de quem ouve o que você fala. Às vezes você fala com uma intenção e a pessoa compreende com outra intenção. Ou, claro, também tem a pessoa que quer entender de uma forma diferente. Mas a base do conflito é que a gente tem que pensar que o conflito ele traz retorno positivo. Se você conseguir gerenciar bem, porque senão você vai para o conflito de ideias, de conexão com as pessoas, de achar o melhor caminho. Enquanto o confronto vai muito para o lado pessoal. E nós, brasileiros, levamos muita coisa para o lado pessoal. Uma característica cultural brasileira de levar muito para o lado pessoal. Então, o professor Lidísia fala assim, Guilherme, eu preciso desse documento até sexta. Eu falo, caramba, cheio de exigência lá. Precisa do documento. Não, o Lidísia tem que falar como? Oi, professor Guilherme, olha, eu sei que você está muito ocupado, mas eu queria saber se é possível você encaminhar esse documento até sexta-feira, porque a gente está em cima da hora. Você vai me ajudar tanto se você fizer isso, Guilherme. Você pode fazer esse favor para mim? Então, assim, o brasileiro não espera essa abordagem. É claro, pegando generalizando a nossa cultura, é claro que existem diferenças, mas estamos falando sempre da probabilidade de sucesso, sempre pensando na probabilidade de sucesso. Então, o brasileiro tem essa característica mais relacional. Então, ele leva muito para o lado pessoal, tanto as coisas positivas quanto negativas. Conflito, muitas vezes. As pessoas acabam interpretando coisas da cabeça delas porque alguém foi muito direto, por exemplo, ou porque alguém acabou tendo uma atitude que não era a que você gostaria. Vamos falar mais sobre isso? E para exemplificar esse tópico, eu quero trazer alguns itens do negociador brasileiro, características culturais, que não sou eu que estou dizendo, é a literatura que fala sobre isso. Fala que a característica do negociador brasileiro são três principais. Primeiro, que ele é muito relacional, ele trabalha muito relacionamento, ele leva muito para o lado pessoal, como a gente já conversou. Outra, ele tem que ter, ele não é muito planejado, você concorda comigo que ele não é muito planejado? O brasileiro ele tem dificuldade de planejamento. Na verdade, é mais do que não ser planejado, é se garantir demais. É falar assim, que eu vou planejar durante 2 horas que eu vou falar, eu vou chegar lá e vou falar, pô, tenho experiência. E aí a pessoa vai fazendo do jeito dela. E a terceira característica é que ele precisa ter a sensação de vantagem. É claro que muitas culturas têm essas percepções que nós falamos, mas vamos focar na cultura brasileira, de como conseguir retorno, fortalecendo os relacionamentos que tem que ter. Ele leva muito para o lado pessoal, ele não é muito planejado, ele acha que não precisa de planejamento, ele acha que ele consegue da sensação de vantagem. São três características culturais que, para negociar com o brasileiro, é interessante que eu pense, é interessante que eu entenda como é que ele funciona. E aí, quando a gente chega para falar com ele, só para dar um exemplo aqui, o que eu quero dizer? Que se você negociar com um brasileiro como negocia com um sueco, não vai dar certo, por mais que você use a mesma metodologia de negociação. Vai negociar com um brasileiro e com um alemão, características diferentes. Vai negociar com um brasileiro e com um turco, características diferentes. Então, o brasileiro te negocia como brasileiro. Então, deixa eu dar um exemplo. Mas dessas principais relacionamentos de planejamento e vantagem, o brasileiro ele precisa ter a sensação de vantagem. Para você negociar com qualquer brasileiro, para você conseguir fazer com que ele perceba ganho, você gerenciar esse conflito, ou seja, você vai conseguir convencê-lo de que não vale a pena brigar, você tem que trazer alguma vantagem para ele. Só que qual é o ponto que eu quero falar com você aqui? É que essa vantagem, ela precisa ser uma vantagem percebida, obviamente, mas não precisa ser uma vantagem real. Ter a sensação de vantagem quando ele tem um conflito e não uma vantagem real. Deixa eu dar um exemplo aqui. Uma sensação de vantagem. Então, você vai... por exemplo, você vai comprar uma pipoca no cinema, você vai ao cinema, vai lá comprar uma pipoca, aí tem a tabela de preço da pipoca. Pipoca pequena, R$ 20. Pipoca média, R$ 21. Pipoca, R$ 2. Você sabe qual que a pessoa compra, não sabe? A de 22. Por que ela compra a de 22? Porque ela teve a sensação de vantagem. O que acontece, na verdade, é que a pipoca pequena não vale 20, mas a pessoa bota 20, para outra ser 21 e 22, e você ter a sensação de vantagem. Sai feliz o brasileiro, sai feliz quem compra e sai feliz quem vende.
A pessoa ela precisa ter a sensação de vantagem. Ela prefere comprar grande e deixar pipoca lá, não comer tudo, do que ela comprar pequena e achar que poderia ter comido mais. Então, são percepções de vantagem. O que eu quero mostrar é que a gente pode demonstrar essa sensação de vantagem para o outro. Se eu coloco a pipoca a R$ 12 a pequena, a média 17 e a grande a 22, a pessoa escolhe a que ela deseja. Mas quando eu faço isso, eu direciono essa pessoa para a que eu gostaria que ela comprasse. Cláudia, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Começamos, temos 5 minutos a nossa conversa. Então, sensação de vantagem, o tempo inteiro, sensação de vantagem. Olha a professora Fábio aí presente, muito bom. Então, sensação de vantagem o tempo inteiro. E eu vou dar um outro exemplo aqui. Então, olha só, conflitos a gente resolve mostrando benefício para o outro, mesmo que não seja um benefício maravilhoso. Mas se ele sai como um benefício bom, se ele percebe vantagem, você consegue gerenciar esse conflito. Já vou falar mais de argumentação, tem um monte de coisa interessante para a gente conversar. Táticas negociais, um monte de coisa. Fábio, seja bem-vinda aí. Então, vamos lá, deixa eu pegar outro exemplo. Você vai comprar uma televisão. A televisão custa R$ 4.000. E aí você vai lá e negocia com a pessoa. Ela fala assim, boa noite, Leandro, seja bem-vinda. Fala assim, olha, faz um desconto para mim. Faz um desconto aí para mim. Tá, te dou 5% de desconto. Não, pô, pede mais um pouco aí fecha 10%. 10%. Você paga 3.600 na televisão e sai como? Feliz. Eu também saio feliz. Mas você poderia sair extremamente revoltado. Falar, então ele deu um desconto à vista, então porque a vista não era 4.000, na verdade, era 3.600, ele queria me roubar R$ 400. Mas não é isso que a gente pensa, né? Pelo contrário, a gente entende que levou uma vantagem. Então, o tempo inteiro eu trabalho com a percepção de vantagem. Se você bota o valor mínimo e não conversa, ô Lélio, tudo bem? Seja bem-vindo também. Muito bom ter você aqui com a gente. Então, quando você bota o mínimo possível, eu quero dizer que se você botar o mínimo possível, o seu concorrente ali do lado, ele vai botar o valor dobrado e vai botar com metade, 50% de desconto, e ele vai vender mais. Sabe por quê? Porque ele foi flexível e você foi inflexível. Você bota o valor mínimo, sei lá. Vou pegar um exemplo de carro. O carro é assim, mas serve com passagem aérea, qualquer coisa. O carro está lá, R$ 50.000. Aí você fala assim, pô, amigo, me dá quanto? Aí o cara, não tem desconto. Não, eu vou pagar à vista. Não, mas não tem desconto. Aí, como não tem desconto, eu fui na outra concessionária, o carro estava 55.000 e ele fez para mim a 50. Aí você fala, então, mas 50 é o valor que eu estou fazendo para você, é o mesmo valor. Não, mas lá ele me deu 5.000 de desconto. Falei, então, te deu 5.000 porque ele chegou no valor mínimo, que já é o meu, valor mínimo 50.000. Onde é que você acha que a pessoa vai fazer a compra? Naquela que deu desconto, porque ele foi parceiro, amigo, ou seja, levou para o relacionamento. Então, vantagem e relacionamento, além de falta de planejamento. Então, todos os aspectos aqui que percebendo vantagem. Claro que a gente pode demonstrar essa vantagem também para o outro. Um item que, então, pensar na cultura brasileira. Se você falar com um alemão, com um turco, as coisas são diferentes. Estamos pensando aqui na nossa cultura, a ideia da vantagem, de obter alguma vantagem. Um outro ponto-chave para gerenciar conflitos é que as pessoas, como eu falei, interpretam as coisas de forma muito diferente. E essa interpretação, muitas vezes, não está ligada exatamente ao que você fala, mas sim como você fala. Ou mais do que isso, na interpretação da pessoa sobre o que você fala. Então, olha só. Muita gente fala assim, não, eu fui muito claro no que eu disse. Então, claro para você, pode ser que o outro não tenha entendido com essa clareza. Por exemplo, uma liderança. Vou pegar uma ideia de um professor, eu como professor fico à vontade de falar. Professor que fala assim, essa turma não quer nada, hein? Se o professor fala que essa turma não quer nada, eu costumo pensar que a culpa é do professor. Porque assim, eu, graças a Deus, nunca tive uma turma que não queria nada. Eu já tive pessoas que não queriam nada. Eu já tive alunos que não queriam nada, mas uma turma inteira, eu tenho dificuldade, não sei se você concorda comigo, boa noite, Reginaldo, vou lá na UF, vou lá em Niterói, no sábado dar uma aula. Claro que as pessoas estão cansadas da semana, mas eu imagino que elas cheguem lá no sábado torcendo para a aula ser boa, porque vai ser bom para elas e bom para mim, vai ser para todo mundo. Então, eles vêm torcendo para dar certo. Eu não consigo acreditar que uma pessoa acorde, saia de casa, chegue na aula pensando assim, tomara que seja a pior aula da minha vida. Nossa, eu vou perturbar esse professor, eu vou ficar aqui fazendo nada para ele ficar extremamente incomodado e eu pagar a minha mensalidade e não entender nada. Eu acho difícil isso acontecer. Ou seja, se uma turma não quer nada, uma turma,
eu costumo dizer, a Cláudia também seja bem-vinda, eu costumo achar que a culpa é de quem emite essa comunicação, quem fala para as pessoas. É claro que é um conjunto, não é? Mas acredito que, na maioria das vezes, a culpa seja de quem emite a informação. Por isso, a gestão do conflito trabalha muito a parte da comunicação, de como a gente vai direcionar as pessoas. Então, entenda o seguinte, as pessoas não ouvem o que você diz, elas ouvem como você diz. Então, quando você vai trabalhar alguma coisa nesse sentido, as pessoas não ouvem o que você diz, elas ouvem como você diz. O tempo inteiro, como você diz. Então, vou dar alguns exemplos aqui para provar isso. Porque, olha só, então, assim, é um equilíbrio entre forma e conteúdo. O conteúdo é aquilo que você diz e a forma é o como você diz. A forma como você diz. Só que as pessoas pensam muito no seu conteúdo, pensam nas melhores palavras, é claro que isso ajuda, mas não é só isso, tem a forma como você fala. Porque se eu tiver forma versus o conteúdo, a forma prevalece. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Imagine, professor Lígia chega e fala assim, bem, vou falar aqui o Guilherme Miziara vai conversar com vocês, olha, aproveitem a live, vai ser muito dinâmica. E eu começo assim, olá pessoal, tudo bem, turma? Olha que alegria estar aqui com vocês, hein? Essa live maravilhosa. Pessoal aí, nota 10. Prometo uma live dinâmica, interessante, e tenho certeza que você nem vai sentir o tempo passar. Que quando é bom, passa rápido. Olha só, se alguém entrou agora, já saiu. A pessoa achou que era sem live, já saiu. O que eu quero demonstrar a você é que a pessoa desistiu da minha live aqui, eu só tendo dito coisas boas. Eu estava feliz, estava empolgado, que você não sentiu o tempo passar, quer ser dinâmico, foi isso que eu falei. Mas por que a pessoa desistiu? Porque ela não entendeu o que eu disse, ou seja, ela interpretou a forma como eu disse e não o que eu disse. Então, ironia é um grande exemplo disso, que a forma prevalece sobre o conteúdo. Que fique claro que eu não falei para você não ter conteúdo, não foi isso que eu disse. Eu disse que a forma prevalece sobre o conteúdo se isso acontecer. Então, ironia, só para dar um exemplo assim. E aí, Miziara, você vai no aniversário do Leonardo? Eu falo assim, vou, com certeza, Leonardo é uma pessoa maravilhosa. Mas querido da UF, com certeza. Estou lá. Pega uma cadeira e me espera que eu estou chegando. Vou chegar rapidinho. Ou seja, você sabe que eu não vou encontrar com o Leonardo. Por quê? Se eu disse, vou, estou lá, eu sou mais querida da UF, porque minha forma foi contra o meu conteúdo. Então, quando a gente conversa com alguém, quando a gente argumenta com alguém, e a gente já vai falar mais de argumentação, eu preciso entender quais são os pontos que eu preciso trabalhar da forma para influenciar esse conteúdo. Eu vou dar um exemplo simples, depois eu vou pedir para o professor Lidísia, se quiser fazer alguma colocação, se não só falar, não segue, eu sigo. E vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação, algum exemplo, fique à vontade para comentar no nosso chat, que depois o professor vai trazer isso à tona aqui na nossa conversa. A ideia dessa live é unicamente atender vocês plenamente. Então, fiquem à vontade. Miziara, eu queria fazer uma observação, uma reflexão. A maioria aqui dos alunos e das pessoas que estão ouvindo trabalham com turismo. E no turismo é muito comum você ter contato com outras culturas. Eu me lembro, em algum momento da minha trajetória acadêmica, num dos livros de negociação, mostrava claramente o que você falou com relação às culturas, né? Então, assim, não é a questão do brasileiro querer levar vantagem, mas, assim, ele tem um estilo, uma cultura. Os latinos têm uma forma, mais ou menos, tentando generalizar, não é? Então, assim, tem alguns livros, alguns autores, que, inclusive, classificam as tipologias, né, para o anglo-saxônico, o pessoal latino, o asiático. Então, assim, para nós que atuamos no turismo, essa percepção ela ajuda muito, porque é quase que você ter que virar o canal de sintonia para você tentar sintonizar e adequar isso que você está falando, a questão da cultura, a forma, né? Você tem que adequar um pouco, dependendo da cultura. Os chineses têm uma especificidade, os coreanos também têm uma especificidade, né? E, claro, o pessoal lá da Europa do Norte também, né? São os
os suecos, aquela turma ali também é muito diferente. Mas, assim, isso é verdade? A gente pode classificar esses segmentos? É uma boa prática? Legal, Lidiz. Olha, sim, a literatura, ela, quando aborda, tudo que eu falo aqui, claro, é com base na literatura e, claro, na minha experiência, na sala de aula e com os meus alunos. E, claro, de vida também. Mas a literatura, ela faz isso, ela coloca os blocos sempre pensando, como você mesmo falou, generalizando. Quando a gente fala assim, o japonês é muito organizado. Tem um monte de japonês desorganizado, mas a gente pensa de uma forma mais ampla que eles são organizados. Então, é sempre pensando dessa maneira, não é? O pessoal na Noruega é muito honesto. Tem um monte de gente desonesta, mas a gente está sempre pensando de uma forma de generalizar para conseguir aumentar a chance de sucesso. Esse é o ponto. Exatamente. Tá? Então, você falou uma coisa agora, eu vou trazer um exemplo que tem tudo a ver com o que você falou. Já volto para falar de forma e conteúdo, mas só porque você falou uma coisa, o brasileiro tem essas características. Eu vou dar 2 exemplos aqui que aconteceram. Não, vou dar mais um aqui que aconteceu uma vez na turma, lá na UF mesmo, com os nossos alunos. O pessoal disse que foi para Portugal e aí pegou o metrô lá em Portugal. Não sei se foi metrô, não tem exatamente, tá? Aí pegou um trem, não lembro agora exatamente. E aí disse que entrou e falou assim, virou para uma pessoa que estava lá, acredito que seja metrô, e falou assim, esse metrô para na Estação da Luz? Não, o senhor sabe onde fica a Estação da Luz? E o rapaz falou assim, sei sim. E pronto. Então, sei. Qual foi a pergunta? Você sabe onde fica? Sei. E ele falou assim, isso pode me instruir como chegar lá? Posso. Ou seja, era uma coisa literal mesmo, né? Em Portugal, aqui, nosso idioma. Então, assim, não tem nenhuma coisa tão diferente, mas a gente já fica antevendo o que a pessoa vai falar. Né? E lá eles são extremamente literais, bem objetivos, né? Nesse sentido, você faz a pergunta e recebe. Eu não vou ficar adivinhando o que você está falando. Pô, todo mundo é assim? Certamente não. Mas aí a pessoa, meu Deus, eu fiz uma pergunta óbvia. Não, a pergunta foi se conhece, e a pessoa respondeu. E aí a pessoa, não, mas é óbvio na sua cultura. Na do outro, não. Eu vou pegar aqui um outro exemplo de quando a minha irmã ela foi à Turquia, só para a gente botar aqui as culturas aqui em jogo, como você falou. Ela foi à Turquia e ela chegou na Turquia e ela encontrou 2 capas de almofada, assim, naqueles mercados abertos, que ela gostou muito, achou muito bonitas. E a guia turística tinha falado assim, olha, não compre nada sem negociar, sempre negocie. E ela chegou lá e virou para o turco e falou assim, quanto custa essas 2 capas de almofada? E ele falou assim, olha, as 2 capas, as 2 eu faço para você por $100. E ela virou assim, $100? Nossa, tá ótimo, adorei, vou levar. E ele virou para ela e falou assim, não, mas para você eu não vendo. Ela falou assim, mas assim, não, por quê? Ele, não, para você eu não vendo. Ela falou, porque eu sou mulher? Ele falou, para você eu não vendo. Ela falou, mas quanto você me cobrou? Ele falou, cobrei $100. Ela falou, então, tem aqui uma nota de 100, você cobrou. Ele falou, não, tem aí, mas eu não vendo. E ela ficou intrigada com aquilo, porque ela tinha perguntado, estava tudo tranquilo, e ela foi falar com a guia turística. Quando chegou lá na guia, ela chegou e falou, aconteceu isso, e a guia falou assim, você negociou? Ela falou, não. Ela falou, então você não vai levar, não. Ela falou, então deixa eu só ver se eu entendi, desculpa. Então, ele me pediu $100, eu dei $100, ele não quis. Ele queria que eu pagasse 80 e aí ele me vendia isso? E ela falou assim, é isso mesmo. Você concorda que na nossa cultura isso é uma loucura? O que a guia depois explicou para ela foi que quando você aceita de primeira, você depreciou o produto dele, como se assim, qualquer pessoa tem $100 para pagar nisso. Então pediu muito barato, muito baixo. E aí ele acha que não vale a pena vender, ele volta atrás e acabou. Só que para a gente isso não faz sentido. Quer dizer, faz sentido de alguma maneira. Quer ver? Eu vou pegar fazer uma correlação aqui. O professor Lélio me pede um orçamento para uma palestra. Aí eu passo para ele por e-mail R$20 mil. E em 3 minutos ele me devolve um e-mail assim, Miziara, adorei, só que eu não vou querer uma não, agora eu vou querer 30. O que passa pela minha cabeça?
Cobrei barato demais, meu Deus, muito barato. Não é isso que a gente pensa? Ou seja, se ele negocia, fala, que isso, 20 mil reais, vamos fechar 18? Eu falo, pô, beleza, me dei bem. É assim que funciona. Ou seja, o turco, ele volta atrás nesse sentido. Você falou agora da Suécia, uma amiga foi para a Suécia, foi pegar lá um metrô na Suécia, e aí que tinham 5 catracas abertas, normais, e uma liberada, uma aberta. Virou para o rapaz, trabalhava no metrô, e falou assim, como é que funciona aqui? Aqui, estou vendo essa catraca aberta, para que serve? Ele falou, não, a normal é para se a pessoa tiver dinheiro passar ali na normal e viajar, e a aberta é para o caso da pessoa que não tem dinheiro, ela passa por ali e ao final do dia chega com tranquilidade na sua casa, tranquilo. Ela virou para ele, brasileira, falou assim, olha, te fazer uma outra pergunta? Falou, pode fazer. E se eu tiver dinheiro e passar na aberta? Ele virou para ela e falou assim, mas por que alguém faria isso, né? Então, assim, tem dinheiro, é na normal, pô. Ele não entendeu nem a pergunta dela. Falou, minha filha, com dinheiro é na normal. Acabei de explicar. É para quem não tem dinheiro. Ele não entendeu a lógica. Então, são entendimentos diferentes de acordo com a cultura. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós estamos falando de turismo, a pessoa vai ali no aeroporto Santos Dumont, sei lá, chega. Aí a pessoa fala assim, ó, cuidado, hein, o taxista ali vai ficar rodando com você para você pagar mais caro. Olha, honestamente, acredito que seja uma minoria que faça isso, de verdade, eu acredito mesmo. Mas você vai preparado para te dar em volta. Então, você já vai com GPS, vai com tudo. É isso. Então, se for ou não for, a gente vai sempre se preparar com base no que a cultura instrui. Então, seria essa a ideia, professor. Beleza? Okay. Então, tá. Então, voltando à nossa forma e conteúdo, você, por exemplo, a pessoa chega e dá bom dia para você. Bom dia tem que ter cara de bom dia, tem que ter expressão de bom dia. Porque se você der bom dia para o cara de péssimo dia, já não é bom dia. Então, a pessoa chega e fala assim, então isso não é bom dia, você já começa a gerar o conflito, né? Já começa a atrapalhar ali o problema. E para a gente gerenciar conflitos, existem alguns pontos aí que eu preciso comentar, que muitas vezes, como eu falei, é o que a pessoa interpreta e não o que você diz. Então, você tem algumas coisas que as pessoas falam que a outra não consegue entender. Isso pode gerar conflito, ou seja, pode fazer com que a pessoa tome uma atitude que você não gostaria. Muita gente, então aqui temos muita gente ligada à área de turismo, então certamente a maioria das pessoas aqui domina, ou se dá bem, ou tem um bom conhecimento no inglês, por exemplo, né, na língua inglesa. Só que as pessoas acabam pegando essas expressões em inglês e jogando no seu discurso no dia a dia. Então, elas usam palavras em inglês para pessoas que não entendem inglês. E aí o que acontece? Gera conflito óbvio. A pessoa não entendeu nada e ela vai executar e vai dar errado. Fala, mas eu te expliquei, explicou, só que eu não entendi. Outro dia, professor, aconteceu o seguinte, professor, nossos colegas aqui. Eu estava... A pessoa falou, Guilherme, vou te mandar um e-mail, tá? Eu falei, tá legal, mas é para quê? Ela falou, não, que eu vou te mandar um e-mail, na verdade é um invite. É que eu quero fazer um meeting com você em São Paulo, e aí é uma reunião de kick-off, para a gente passar um overview para o público, porque a gente quer uma mudança de mindset. Nós vamos ter vários players envolvidos e os nossos stakeholders estão bem satisfeitos. Só que o nosso target não está tão bem definido e o nosso budget é reduzido. E o nosso deadline é dia 30. Você tem como fazer para mim? Eu falei, olha, posso se você definir qual idioma você vai falar. Porque você falou metade em inglês e metade em português. Eu tenho que entender qual é exatamente o idioma que a gente vai seguir essa conversa. Então, a pessoa usa expressões em inglês como se todo mundo dominasse a expressão em inglês. E, claro, que isso gera conflitos. E pode gerar conflitos ainda maiores. Pensando assim, e ela quer aparecer. Não é que quer aparecer, porque é a expressão que veio à sua mente, mas as pessoas podem cobrar isso de você também. Então, todo o cuidado, quando a gente fala de gestão de conflitos, a gente fala de processo de comunicação, de interpretação, de facilitar o entendimento do outro. E existem 4 princípios, de acordo com a Escola de Harvard de negociação. A Escola de Harvard diz que você tem 4 princípios para você negociar bem, e gestão de conflitos também está inserida aí nesse contexto. Você tem que separar a pessoa do problema, você não pode levar para o lado pessoal. Isso tem um quê de inteligência emocional também. Então, a ideia não é levar para o lado pessoal, é que você consiga falar assim, mostrar para a pessoa que você é uma parceira dela para resolver o problema. Nós, no conflito, nós não estamos em lados opostos. Pelo contrário, nós somos parceiros
para resolver um problema. Eu não estou contra você, eu quero auxiliar você, eu quero resolver o problema com você. Segundo princípio é o princípio interesse. A gente vai buscar os interesses comuns, ou seja, aquilo que me atenda e te atenda plenamente. Vou dar um exemplo. Eu quis trazer meu sobrinho aqui para casa um tempo atrás, ainda não estava a pandemia, e aí falei para minha esposa, falei, olha, o Pedro vai passar o final de semana aqui em casa. E ela falou, óbvio que não. Eu falei, óbvio que sim. Ela falou, não, Pedro toca o terror aqui em casa. Eu falei, não, mas ele vem. Ela falou, mas não vem mesmo. E a gente começou a entrar num debate. E eu falei assim, mas por que o Pedro não pode vir? Ela falou, porque eu tenho que ter silêncio, porque eu estou fazendo minha dissertação do mestrado. Ou seja, o interesse da minha esposa não é que o Pedro não venha. O interesse é ela ter silêncio. Então, se eu pegar o Pedro e ficar o dia inteiro no shopping, não é um problema para ela. Pelo contrário, vai ficar até feliz e vai ter mais silêncio na casa. Ou seja, busca o interesse por trás do que a literatura chama de posição. Posição é o que você definiu. Interesse é por que você definiu aquilo. Então, o que era o Pedro vir ou não aqui para casa? Isso era o que a gente queria, o que a gente trabalhava. Mas qual era o interesse real? Era ter silêncio e o meu interesse era ficar com o meu sobrinho. Então, a gente resolveu ir para o shopping e resolveu a situação. Então, assim, interesses. Busca os interesses por trás das posições. E o terceiro princípio é o princípio opções. Quanto mais opções você tiver, mais chance de chegar a um acordo. Quando a turma fala assim para mim, professor, tem como acabar meia hora mais cedo hoje? Eu falo, claro que tem. Aí na aula que vem a gente começa meia hora antes, pode ser? Aí eles não topam, eu não sei exatamente por quê. Mas tudo bem, é só uma questão de achar um acordo, da gente chegar a um ponto que fique bom para todo mundo. Então, quando eu tenho sugestões, na verdade, quase nada é inegociável, quase nada. Claro que os seus princípios éticos, morais, isso deveria ser inegociável. Mas tem coisas que a gente diz que são negociáveis, mas na verdade não são. Então, busque opções para atender aquela demanda. E opções, o que for, você vai buscar o que é barato para você e caro para o outro, o que é fácil para você e difícil para o outro. Então, quanto mais opções você criar, que tem um pouco custo para você e muito para o outro, seriam boas opções. Uma companhia aérea, por exemplo, ela tem overbooking, que ela faz, pega a pessoa lá, o passageiro, não, vamos deixar você na primeira classe, na classe executiva. Para ele não custa nada, certamente mascara um processo dizendo que teve overbooking, a pessoa vai lá na classe executiva e para de arrumar problema. Então, ou seja, para a companhia aérea é barato te botar na classe executiva, mas para você seria o triplo da passagem que você pagou. Então, eu quero que você pense no seu negócio, que é barato para você e caro para o outro. É uma assessoria? É um brinde para o seu cliente? É uma assessoria remota? Então, o que é que você tem para que seja barato para você e caro para o outro? No meu caso, por exemplo, como eu sou palestrante, o meu tempo, quando o cliente fala assim, Guilherme, é que eu queria um desconto, você não tem como dar um desconto, não? Eu falo assim, olha, eu vou fazer o seguinte com você, ao invés de desconto, ao invés de 1 hora de palestra, eu vou te dar 1h30, pode ser? Pronto. Ou seja, eu não tiro qualquer valor e meia hora para mim a mais acaba compensando, porque o meu tempo para mim é barato, mas para o cliente seria caro. Quando eu digo caro, caro em relação ao que é para mim, né? Não caro, caríssimo, estou dizendo em relação ao que é para você, o que fica para o outro. A Disney, falando aqui de turismo, a Disney tem um caso clássico do garoto que foi lá e perdeu um boneco, eu não lembro se foi do Mickey ou do Buzz Lightyear, acho que foi do Buzz Lightyear, e aí entraram em contato, pedindo para resolver e tal, e não encontraram o raio do boneco, e aí a família estava aqui no Brasil, eles pediram o endereço, mandaram para o Brasil um Buzz Lightyear novo, dentro da caixa, com uma carta de quem? Do próprio Buzz Lightyear. É isso aí, então escrita pelo Buzz Lightyear. Quanto é que custa isso para a Disney? Nada, zero. Mas para a pessoa, ela vai agora 150 vezes para a Disney, ela vai tirar foto com o Buzz Lightyear, ela vai falar que o Buzz Lightyear é o melhor do mundo, vai viralizar isso na internet. E o custo disso foi o quê? Baixíssimo. Então, no seu negócio, o que você tem feito, que é barato para você e caro para o outro? Esse é o terceiro princípio opções. Então, separa a pessoa do problema, busque interesses comuns e busque opções. Depois que buscar opções, você vai para o quarto princípio, que são critérios. Defina critérios objetivos. Quanto mais clara a regra, mais difícil você ter conflitos. Então, você vai fazer o seguinte, por exemplo, você tem lá uma regra que não pode te mandar mensagem depois das 18 horas. Imagine que seja essa regra, tá? Só que você não deixou isso claro na hora que você conversou com o cliente. Ele não entendeu, não ouviu, ele nem sabe. Só que você acha um absurdo ele te mandar mensagem 9 horas da noite.
Ele não sabe, você não falou. A pediatra do meu filho manda mensagem 2 horas da manhã e me responde. Enquanto ela estiver respondendo, eu vou mandar. Então, eu não sei se o seu cliente sabe que você não responde. Na hora de fechar o contrato com ele, você vai falar com ele, olha, mensagem até às 18 horas, depois das 18, eu respondo no dia seguinte, tudo bem, vou pedir para você assinar aqui. Pronto, ele assinou, está resolvido. Mas na hora que ele está assinando o contrato, ele está muito tranquilo. Depois, ele vai começar a te cobrar. Miziara, eu entendi, mas eu não me sinto à vontade de definir essas regras assim no início. Então, você vai fazer diferente. Você vai falar assim, olha, eu atendo e respondo WhatsApp, mensagem até às 18 horas. Alguns clientes me pedem para responder depois desse horário. E eu cobro um valor aqui de R$500, ou de R$1.000, ou de 5.000. Você vai pensar o valor que for. Você tem interesse de ficar nesse plano? O cliente normalmente vai falar não. Você vai botar um valor para ele não fechar. Isso você vai fazer. E pronto. Ele não tem direito, já que ele não pagou, ele não tem direito, ele não vai mais. É igual acontece na companhia aérea, que você não pode sentar no lugar lá que o pessoal paga mais caro, porque mesmo indo vazio, é essa mesma ideia. Você vai botar um valor, se a pessoa não paga, ela não tem direito àquilo. Mas você vai conversar com ela, você vai buscar as opções melhores para o seu cliente e definir as regras do jogo. Defina as regras. Lembre que as pessoas querem burlar a regra. Elas querem achar o jeito para burlar a regra. Então, isso é muito importante você pensar. Então, pessoas, interesses, opções e critérios. E para fechar essa conversa, e claro, responder mais algumas questões de vocês, ou se o Lidiza quiser também colocar mais alguma opção, eu quero falar de argumentação. Porque muitas vezes nós argumentamos achando o nosso argumento maravilhoso. Só que o nosso argumento é maravilhoso para a gente e não para o outro. Eu vou pegar um caso clássico. Imagine vocês estão lá numa agência de turismo, trabalha com intercâmbio. E aí acontece o seguinte. Então, assim, a informação certa para a pessoa certa. Você tem milhões de informações, você vai ter que selecionar as informações para o cliente. Não é esconder informação, é escolher as melhores para ele. Você está lá na agência e chega um pai com seus 50 anos, um rapaz, uma pessoa de 50 anos, e fala assim com você, olha, eu estou querendo botar meu filho no intercâmbio, um amigo meu me indicou para eu vir aqui. Só que eu não conheço muito sobre intercâmbio, eu queria a sua ajuda, assim, para que você acha que serve o intercâmbio para um garoto na faixa da idade dele, 20, 21 anos? O que você me diria? Aí você falaria o quê? Vamos botar argumentos para esse pai. Olha, a faculdade lá é num nível muito bom, ele vai aprender uma nova língua, isso vai ajudar no mercado de trabalho, ele vai entender novas culturas, isso vai ser importante para ele, vai conhecer novas culturas, isso vai trazer maturidade também. O custo-benefício é muito melhor do que um curso de inglês aqui. Ou seja, você vai trazer esses argumentos, a gente vai ter uma equipe lá que vai tomar conta dele, você pode ficar tranquilo. Beleza. Você fala tudo isso, esse pai fala assim, nossa, mas é bom demais, é melhor do que eu imaginava. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele vir aqui e você conversa com ele, tá? O pai vai embora, em 5 minutos chega o filho. Fala assim, meu pai falou para eu vir aqui ver esse negócio de intercâmbio, eu não conheço muito, mas não sei se vai ser bom para mim, não. Por que eu deveria ir fazer intercâmbio? O que você vai responder? Completamente diferente do que você falou para o pai, né? Vai ter festa para caramba, gente do mundo inteiro, liberdade, longe de todo mundo. É isso que você vai falar. Por quê? Porque esses argumentos já existem, só que você vai levar os argumentos certos para a pessoa certa. Então, quanto mais argumentos você tiver e selecionar esses argumentos, mais chance você tem de atingir a pessoa, de conseguir minimizar esses conflitos. Né? Se você fala coisas diferentes ali, se o argumento do pai se fala para o filho e vice-versa, certamente as pessoas vão ter objeções e resistências. Então, além disso, no argumento, é importante também você ver qual é o perfil da pessoa. Por exemplo, tem pessoa extremamente lógica, que quer saber de estrutura, de números, de percentuais, de leis, de fontes. Olha, de acordo com tal, esse país é o mais visitado no mundo. Por exemplo, você traz uma fonte. E tem gente que está nem para isso. Tem gente que quer saber sobre exemplos, diversão, felicidade. Hoje a pessoa fala assim, não, nossa empresa ela foi considerada uma empresa feliz. Fala isso para o financeiro. Fala isso para o financeiro. Não, nossa empresa foi a principal característica da nossa empresa é uma empresa feliz. O cara fala, meu Deus, que coisa ridícula, né, cara? Quem é que empresa feliz? Vê se eu posso com isso. Não é melhor, não é mais competente, é mais feliz, é isso? E o pessoal mais ligado à parte emocional vai achar maravilhoso esse título. Eu não sei qual é a sua característica. O que eu posso dizer?
é que se você achou a empresa feliz, um negócio legal, você certamente tem uma característica mais emocional. Se você achou ridículo, você tem uma característica mais racional. Então, qual o problema? O problema é que a gente argumenta como a gente gosta de receber o argumento. Então, uso o argumento, posso usar, se eu usar um argumento técnico, é porque eu tenho uma característica mais técnica. Só que qual o problema? Quem é mais técnico, quem é mais racional, acha o argumento emocional balela, enrolação. E quem é mais emocional, acha o argumento racional chato, inflexível. Eu tive uma aluna que disse que ela chegou e falou para o marido que estava com medo de voar de avião, de fazer uma viagem de avião. E sabe o que o marido fez? Foi lá na internet, buscou todas as estatísticas possíveis sobre acidentes aéreos por aquela empresa, viu que nunca teve um acidente aéreo naquela empresa, que eles são uma empresa muito recomendada, que não tem histórico de acidente. Ele viu a chance, comparou a chance de um acidente aeronáutico, um acidente aéreo, com um acidente de carro, viu que era muito mal de carro, e ele levou tudo isso para ela. 12 folhas impressas, com todos os detalhes que ele pegou, com fotos. E aí, quando terminou, ele falou, e agora, está mais tranquilo? Ela falou, não, agora eu estou mais aterrorizada. Ele falou, por quê? Ele falou, não, porque, assim, se nunca caiu, a probabilidade de cair é grande, né? Aí ele, meu Deus. Ela falou, vamos fazer uma coisa? Eu vou viajar, mas eu quero combinar uma coisa com você. Ele fala, se você ficar de mão dada comigo o tempo inteiro, eu tenho segurança de entrar no avião e seguir na viagem. Olha só, eu quero dizer que esse argumento nem passou pela cabeça dele de dar a mão para ela, mas ela tinha uma característica mais emocional e ele é uma característica mais racional. Toda aquela pesquisa, aqueles números serviram para nada. Então, a gente tem que ter qual é a característica do outro. Mas por que a gente não faz isso e a gente acaba gerando conflitos? Porque na nossa cabeça o nosso argumento é maravilhoso. Eu não conheço pessoas que montem argumentos ruins de propósito. A pessoa monta um argumento ruim, não por ser ruim, porque é bom para ela, mas que não afeta o outro. Então, vou ter que, para gerenciar conflitos, conhecer as características das pessoas, entender os interesses, pensar em possibilidades para não ser inflexível. Quanto mais detalhes eu penso assim, mais chance de sucesso. E, claro, pensar na forma de conteúdo, nos argumentos adequados, e lembrar que o brasileiro tem que perceber algum ganho. Se ele tiver ganho, ele aceita que você ganhe. Se ele não tiver ganho, não tem chance dele te ajudar. Pô, contrata isso aí para me ajudar? Muito difícil, muito difícil. Ele quer perceber benefício. Então, traga o benefício para ele, para depois conseguir retorno. Então, usando tudo isso, eu tenho certeza que você vai minimizar os conflitos e, se eles serem, você vai ter mais chance de gerenciá-los. Professor Lidir, alguma consideração? Ok, pode seguir, Guilherme. Posso seguir? Então, tá ok. Então, nós precisamos pensar em todos esses pontos e eu vou para a fase final da nossa conversa. Então, como é que eu gero essa percepção de valor? Lembre o seguinte, que o brasileiro ele é muito... Estou dizendo, as pessoas, de uma forma geral, são muito mais emocionais racionais. As nossas decisões, elas passam muito pela emoção, por mais que você tenha uma característica racional. Então, as pessoas, elas tomam decisões que depois elas podem se arrepender, porque elas foram tomadas pela emoção, elas tiveram uma atitude impulsiva. Eu sei que nós temos pessoas muito inteligentes aqui na sala, professores, professoras, profissionais maravilhosos, que nunca fizeram uma compra por impulso, com certeza nunca fizeram, pessoas extremamente inteligentes, mas acredita que tem gente que faz, gente? A pessoa, ela planeja em casa, vê que não pode. Sabe o que ela faz? Ela compra. É só para provar que nós não somos tão racionais assim nas nossas decisões. Nós temos influência da emoção. Então, quando você for negociar com alguém, quando você for conversar com alguém, lembre que não é um processo de comunicação, não é um processo de gestão de conflitos, mas sim são relações humanas. A gente precisa ouvir a pessoa, entender o que ela quer para conseguir pensar em possibilidades. Se eu não penso em possibilidades, se eu tenho já uma resposta definida, eu não estou pensando em conflitos, eu estou sendo autoritário na minha decisão. Então, não tem uma decisão pronta. Você pode chegar com uma decisão pronta desde que a pessoa entenda que aquela decisão é melhor. Porque se você... Imagina assim, as pessoas elas chegam, querem falar com você, ele diz, é o seguinte, 30 eu não faço live, só às 7, tá? Mas eu queria negociar com você o que a gente fazer. Não, dá para fazer isso.
opção, se você não me dá opção, da pessoa chegar e está negociando. Se o líder pede, eu falo assim, viu? Sou ótimo negociador. Cheguei logo, o que tinha que fazer, ele cedeu, sou bom. Bom não, porque você vai realmente conseguir um ganho, mas você enfraquece o relacionamento. Nós sabemos que fidelização é muito mais interessante do que buscar um cliente novo. Então, quando eu trabalho ganhos de relacionamento, eu tenho mais resultado. Eu não falei para você só ter relacionamento e não ter ganho. Se não tiver ganho, você não vai conseguir ter a sustentável. E se só tiver ganho e não tiver relacionamento, vai ter que correr atrás de um leão por dia. Correr atrás para depois matar, né? Primeiro achar o leão para depois matar. Então, é muito difícil. Fidelize o seu cliente. Como é que você vai trabalhar isso? Ganho e relacionamento. É melhor que você ganhe um pouco menos, mas que ganhe mais quantidade, do que você ganhar uma vez e a pessoa se sentir lesada. Para finalizar essa conversa, eu trago muitos exemplos aqui para você associar ao seu negócio. Eu quero deixar já à disposição as minhas redes sociais. Se você tiver uma pergunta específica, que não, de repente não quis fazer aqui, mas quiser falar de uma forma direta, o meu Instagram é @professormiziara. @professormiziara. Você me encontra lá e pode deixar lá a sua mensagem que eu respondo a você. Combinamos assim? E aí você fica à vontade. Então, eu vou finalizando aqui a nossa conversa, mas trazendo aqui um ponto que aconteceu comigo. Eu fui numa companhia aérea. Eu acabo viajando muito. Ano passado eu fiz 150 voos. A cada 2 dias e meio eu estava num lugar diferente, porque eu sou palestrante profissional e professor de algumas escolas, né? E a UFSC eu tenho grande orgulho de servir. E aí eu viajo muito. E uma companhia, eu cheguei lá e cheguei faltando meia hora para o voo. Eles recomendam que você chegue com 40 minutos de antecedência, mas não consegui. Obrigado, Cláudia. Que bom, que bom. Obrigado mesmo pelas suas palavras. E aí eu chego e tentei fazer pelo aplicativo o meu check-in para embarcar, não consegui. Fui correndo, fui correndo lá no guichê, e aí falei assim, olha, eu estou em cima da hora, falta meia hora para o meu voo decolar, e eu não consegui fazer pelo aplicativo. Você tem como fazer aqui porque eu preciso correr? O rapaz virou para mim, ele olhou 1 minuto o computador, deu uma olhada assim, depois falou assim, olha, que você perdeu o voo. Eu falei, olha, é que o aplicativo está ruim, um amigo está lá na fila ainda, nem terminou a fila, queria ver o que dá para fazer. Ele falou, não tem nada para fazer não, você perdeu o voo. Eu falei, olha, eu vou para Manaus, é uma viagem difícil. Se fosse São Paulo, eu entenderia que assim, seria curtinho, mas é uma viagem que acontece mais de forma... Obrigado. Que bom, Luísa. Obrigado. E aí eu falei assim, que é uma viagem difícil, só tem 2 voos aqui, agora o outro só amanhã de manhã. E aí ele falou, mas não posso fazer nada, se eu perder o voo. E eu falei assim, tem alguém que eu possa conversar para ver o que dá para fazer? Porque, assim, nem fechou a porta ainda. E aí a pessoa falou, vou chamar lá, já estou te dizendo que não vai dar certo. Eu falei, beleza. Aí veio um cara mal encarado, assim. Pô, não. Aí eu, olha, aqui eu tentei fazer pelo aplicativo, não consegui. Eu sou cliente especial da companhia, né? Você tem que ter 30 viagens, eu tenho 60 só esse ano. Então eu queria... Obrigado, gente, obrigado. Aí eu queria ver o que dá para fazer, porque eu nem terminou a fila ainda, então acho que se eu for rápido lá não tem problema. Você poderia me ajudar? Ele falou assim, não, que o senhor perdeu o voo. Eu falei, olha, isso aí eu já estava sabendo, o outro rapaz já me explicou isso aí eu já estava sabendo. Eu quero saber o que você pode fazer por mim. Tem alguma coisa? Ele falou, olha, uma coisa que eu posso te sugerir é comprar outra passagem para amanhã. Eu falei, isso não me ajuda muito, né? Não ajuda muito. Opa, Marcelo, tudo bem? Que bom, que bom. E aí eu falei assim, essa ideia de comprar amanhã não me ajuda muito, não. Tem alguma outra? Ele falou, olha, não tem não. Teria, mas não tem. Eu falei assim, opa, teria, mas não tem? Mas qual seria? Ele falou, outra opção seria você ter saído um pouquinho mais cedo de casa. Quando ele falou isso, eu vi que não tinha mais como negociar. Concorda que tem horas que a gente tem que saber a hora de sair da negociação? A hora a gente tem que ver até que ponto não dá mais. E eu saí da negociação. Falei, não dá mais. Quando a pessoa fala isso, é porque não dá para a gente negociar mais. Então, até ter essa inteligência, a gente teve. É brigar lá, gritar, não é resolver nada. Obrigado. Olha só, pessoal da Sador Rios. Olha, obrigado. Sempre queridos aí comigo. Nossa, obrigado. Vocês são demais. Obrigado mesmo. Muito bom ter vocês aqui também na live. E aí, saí da negociação.
Saí. Sandra, beleza. Sabia que eu estava tentando lembrar da Sandra. A Sandra está sempre nas minhas lives, sempre lá no meu Instagram também. Sandra, muito obrigado, Sandra. Obrigado. Muito bom ter você aqui. E aí, gente, eu saí. O que eu fiz? Liguei lá para resolver para o meu cliente, falar que não tinha conseguido pegar o voo, um negócio super chato para mim. Sabe o que aconteceu, gente? Realmente, tinha pago a passagem e não entrei, né? Não voei. Ou seja, a empresa ganhou 100% do meu dinheiro e não prestou o serviço. Sem problema. Cheguei atrasado, tudo bem. Mas dá para resolver. Sabe o que aconteceu? Eles tiveram um ganho ali, mas eles feriram o relacionamento. Eu tinha ali 60 voos para essa companhia naquele ano. Sabe quantos voos eu fiz depois disso? 0. Para não falar 0, é porque tinha lugares que só podia fazer por essa companhia, eu fui. Então, essa era a minha última opção. Olha a quantidade de dinheiro que a companhia perde. Eu estou falando com uma pessoa. Mas se eles fizerem isso com 100 pessoas, não é problema que a... E, de novo, falando para a pessoa me botar no avião, tá legal? A pessoa, meu Deus, nossa, vamos ver como é que a gente faz. Deixa eu tentar aqui, olha, realmente não pode. Existe uma regra aqui da ANAC que não deixa. Vamos ver aqui, olha, eu vou fazer o seguinte, eu consigo 50% de desconto para você na próxima. Tem como fazer assim? A gente vai dar um jeito? Dá um jeito. Eu quero uma atenção. Eu quero que a pessoa tenha cordialidade, que ela entenda o meu problema e até um pouco de empatia ali. Mas se ela não tiver empatia, não tem problema. Deixa que ela pede para me ajudar para resolver o problema. Mas quando fala, não posso fazer nada, você é um cliente especial da companhia, e qualquer cliente, estou pegando só que tinha esse agravante. O que acontece? A companhia tem um ganho real, mas ela afeta o relacionamento. E aí depois acaba tendo prejuízo. Então, no seu negócio, cuidado com isso. Gerenciar o conflito não é ceder para o cliente, não é isso que eu quero que você faça. Mas busque soluções dentro das possibilidades para conseguir mais retorno para você e também para a sua empresa. Dessa forma, você consegue resultados mais expressivos com menor desgaste físico e emocional. Então, implemente as técnicas e tenha muito sucesso na gestão dos seus conflitos. Desejo a você, quero agradecer, quero finalizar a nossa conversa. Quero saber, Lidísia, você quer falar alguma coisa antes de eu finalizar oficialmente? Depois eu até te passo a palavra para você finalizar, só para eu terminar a minha fala. Obrigado, Fábio. Obrigado. Professor, por favor. Antes de terminar, eu queria fazer só algumas rápidas reflexões, Claro. porque esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, pós-pandemia, momento de transição da pandemia, tem levado a diversos segmentos da sociedade numa reflexão sobre exatamente a questão da gestão de conflitos, por N motivos, não é? Empresas estão fechando, empresas estão inadimplentes, condomínios estão atrasados, usuários... Está todo mundo, de alguma forma, envolvido nesse processo de negociação, não é? E cada vez mais, essa negociação ela tem que ser pontuada, como você disse, né? No ganha-ganha, tem que ser interessante para os dois lados. Isso tem, inclusive, nos feito uma reflexão enquanto professores, acadêmicos, e estamos pensando na gestão de serviços, inclusive na mudança das competências desse futuro profissional. Ele tem que ter mais habilidade na negociação, mais habilidade na estruturação da sua argumentação e mais capacidade do ponto de vista não racional, mas de percepção de entender o outro, porque aí está um questionamento, não sei, aí é uma pergunta, por uma questão de inteligência emocional, porque ao saber que tipo de interlocutor eu tenho, eu vou direcionar. Ou seja, quando eu falo com o pai, eu falo do ganho financeiro, do aspecto mais tangível, uma série de argumentações, e quando eu falo com o jovem, eu vou por outro caminho. Ok, tem critérios, e aí também tem uma questão que hoje os limites também são muito tênues, os limites éticos dessa argumentação. Porque, cuidado, você não pode inventar, não pode mentir. Claro. Argumentar é uma coisa, mas inventar é outra coisa. Como é que você vê hoje o cenário das empresas do ponto de vista de adequação das competências dos funcionários
do seu corpo funcional nesse processo de novas habilidades, porque mais do que nunca temos que aprender a negociar. Eu estou negociando com meu inquilino está negociando comigo, eu estou falando com o locatário da loja, enfim, estamos todos num grande momento de negociação. E as empresas, né, também estão à procura de pessoas com essas competências. Fala para a gente um pouco sobre isso, para encerrar, e aí Legal. Eu já te agradeço, para que a gente também não extrapole o horário, mais uma vez, pela sua parceria no nosso programa. Você sabe que você está entre os top 5 do nosso programa, um dos professores mais queridos, mas fale sobre essa necessidade, nesse momento que a gente está vivendo, dessas novas competências, né? Eu e a Cláudia, na coordenação do MBA, estamos muito atentos a esse processo de mudança, como o MBA tem como característica predominante estar conectado com as tendências do mercado. Nós estamos vendo isso com uma forma muito clara, inclusive uma outra área que é muito próxima, que é a gestão de risco, não é? Como área de novas competências desse profissional do turismo e de serviços como um todo. Só para fechar. Legal. Não, eu entendo que você falou primeiro a parte ética, né? A gente não mentir de forma alguma, porque isso fere o relacionamento, até por uma razão óbvia. Você faz isso uma vez e nunca mais faz. Nunca mais faz. Então, a confiança é a base da gestão de conflito, de uma negociação. Se eu não confio em você, não vai cumprir. Então, a confiança é a base. E aí, claro, entra a parte da ética, entra a confiança, a identidade, um monte de coisa social. Esse é um projeto, né? Você trazer aqui e inventar. Eu digo sempre se conexão. Por exemplo, se eu sei que uma pessoa é flamenguista, estou dando um exemplo. Eu sou flamenguista. O nosso Flamengo, não sei o que lá. Então, uma manipulação. Claro que não. É uma calhou ela ser flamenguista, então que vai conversar. O que eu não posso falar assim, dar com um amigo lá dentro, e aí, como é que está o nosso Vascão, hein? O Vascão está bem. Então, para buscar outro comentário, né? Então, não mentir, mas criar ações. Esse é o ponto chato. Quanto às novas competências, assim, existem outras realmente novas, mas tem umas que a gente usa e não treina. Então, assim, realmente, treinamento da gestão de uma competência tão antiga nossa, mas pouquíssimos lugares treinam. Eu trabalho em escolas de negócios e universidades, e a UF mais um só tem esse programa que tem esses conflitos. Eu trabalho nesse negócio, eu trabalho e tirar a disciplina de negociação. Escola de negócios, e não tem negociação. Eu achei uma sacada maravilhosa, né? Então, assim, eu não sei como é que a pessoa consegue esses grandes programas de escola de negócios. Mas é uma competência cada vez mais necessária. Mas sabe o que acontece, dizem, e Cláudia e nossos colegas? Que as pessoas acham que sabem negociar. A gente negocia desde que a gente nasce. Só que a gente negocia mal, porque a gente não aprende a fazer isso. Chegou a inovação, todo mundo aí inova. Quando eu era inovador de inovação, ele falou, assim, não, porque o negócio agora é fail fast. A gente fazer, eu falei, não, fail fast é você planejar, colocar na praça para ver o que dá. Assim, mas fail fast tudo, 100%, você vai ter que fazer um projeto. Então, a PC, kamikaze e prototipar são coisas diferentes. E você precisa entender fazer isso, porque ninguém ensinou para ela. Ninguém para ela como fazer. Negociação, a gente cada vez mais vai precisar, e a gente negocia. A gente querendo ou não, a gente vai negociar. A gente sabendo ou não, a gente vai negociar. Então, já que eu preciso falar, e um segredo de uma negociação, você pensar naquilo realmente que é barato para você e para o outro. Agora, no restaurante, eu passo aqui em casa no jantar, ele me mandou uma sobremesa. Para adoçar a sua semana, não só. Nada, na verdade, a sobremesa jantar, eu acredito que no almoço ninguém tem a conversa para mim, mas não tem problema.
Eu o que a gente tem feito com as interessantes com os clientes? E aí entram todas as competências. A verdade é que a faculdade não faz pessoas para essa área. A faculdade você aprende uma coisa técnica, outra coisa praticamente, numa situação ligada à sua área, dentro daquilo que você tem de começar, certo para você conseguir mais resultados. Eu costumo, só para finalizar, uma habilidade como a gente tem, de qualquer habilidade, com uma habilidade, por exemplo, de esporte. Eu, por exemplo, nadava na piscina do meu condomínio, e eu achava que sabia nadar. Aí, quando eu fui para uma aula de natação, o professor falou assim: Guilherme, você não sabe nadar, você sobrevive ao meio líquido, você se arrasta na água, você é péssimo nadador. Aí eu fiquei chateado, porque eu nadava há 15 anos, ou seja, a gente acha que sabe fazer. E quando você pega alguém que organiza esse pensamento, que mostra como as coisas funcionam, fica muito mais fácil fazer. Então, essas novas habilidades, ou desenvolvimento dessas habilidades que não foram desenvolvidas, uma pós-graduação certamente vai auxiliar. E eu fico muito feliz de fazer parte desse time que pensa dessa maneira, com professores de mercado, com professores que sabem o que estão fazendo, professores atuantes e com grande bagagem acadêmica também. Obrigado, Miziara, pela tua intervenção. Acho que atendeu. Mais uma vez, só para encerrar, alguém gostaria de fazer alguma colocação? Agradecendo, então, a presença de todos, alunos dos cursos de graduação de turismo e de hotelaria, do nosso MBA, da especialização, e também professores que estão aqui. O professor Marcelo chegou. Nós tivemos hoje, né, na divulgação, um erro na digitação, quando eu mandei o e-mail para os professores, gerou uma grande brincadeira, mas ajudou na divulgação, não foi uma estratégia de marketing. Obrigado aí pela presença. Professor Marcelo, professor Lélio, coordenador do curso de turismo, a nossa professora Fábia Trentin, atual chefe de departamento, e a professora Cláudia, também aqui, coordenadora do MBA, e juntos nós estamos fazendo todo esse movimento de atualização permanente do nosso programa, e esse movimento de pandemia também nos deixou muito alerta com a necessidade de adequação e de percepção dessas novas competências. Agradeço, Miziara, mais uma vez, e eu me despeço pedindo a todos que podem e consigam fazer, mantenham o distanciamento social, porque ainda estamos num período crítico aqui no Rio de Janeiro. Mais uma vez, obrigado, Miziara, um abraço a todos. Obrigado, mestre. Eu quero agradecer também a todas as pessoas presentes. Desejo que essa 1h e 5 minutos que falamos tenha passado voando, mas que vocês implementem o nosso conteúdo da melhor maneira. A ideia é trazer realmente algo interessante, leve, e que seja realmente aplicável já no seu dia a dia. Lembrando sempre, além do isolamento social que o professor Elisa comentou, de você lembrar quando for negociar ou conversar com alguém, a ideia de gestão de conflitos, que a pessoa também passa por um momento difícil. Então, se você lembrar que outra pessoa também pode estar num momento complicado, e aí entender isso, compreender isso da melhor maneira, certamente vai facilitar o relacionamento se você mostrar que você está aberto ali para conversar e chegar no melhor acordo. Olha, só agradecer as palavras. É uma alegria mesmo poder atendê-lo. Tá? Fiquei muito feliz. Pessoal, à disposição, divulguem as lives da UF, entre no @professor Miziara para que a gente tenha um conteúdo e um relacionamento ainda maior. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Adriana. Valeu, Reginaldo. Obrigado, gente.